o nosso toque pessoal. Por isso, não podemos criar uma vida isenta de desafios. Ao contrário, é na superação dos desafios que o homem encontrará o sentido da própria vida, ao descobrir que pode fazer um ponto menor o que Deus faz em ponto maior. Nisso reside a compreensão da expressão bíblica sois Deus. Quando nos tornamos sal da terra, abandonamos a mediocridade, a preguiça, a insegurança e o medo, cujos comportamentos são causa da grande maioria dos nossos problemas. Nossa autoestima também se fortalece e realizamos todo o potencial divino que mora em cada ser humano. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Queremos levar os pensamentos a Deus e a Jesus. Para toda a proteção, para a glória do Senhor, que seja feita a sua vontade. Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda calmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não poderá atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se nas águas tu passares, não vai se afogar. Faça como Israel o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, do outro lado canto, do outro lado canto. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje com o nosso irmão, que Deus te acolha nesse momento. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. É uma alegria estarmos aqui novamente, nessa casa que nos recebe com tanto carinho, e vamos tentar desempenhar o que nós nos propomos. Afinal de contas, eu estou substituindo alguém que está, não conheço quem, mas que com certeza está bem mais preparado do que eu, mas eu vou fazer o tema que ele se propôs. Se ele voltar
quando ele voltar na próxima, digam que eu já dei uma engrisada aqui. Aí ele vai fazer a parte dele. Vamos gravar bem, não vamos nos esquecer de João 8:12, quando Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Todos nós somos luzes. Em que sentido que Jesus falou isso? Como acender essa luz em nós? O nosso corpo espiritual ou perispiritual, o nosso perispírito, é assim, quando nós sonhamos com alguém que já desencarnou ou não, quando nós sonhamos com a pessoa, se nosso corpo está dormindo, nós não estamos vendo a pessoa com o corpo físico, porque o nosso também está dormindo. Principalmente quando nós sonhamos com algum desencarnado. Nós não estamos vendo ele com o corpo físico, nós não estamos vendo o espírito, nós estamos vendo o perispírito, o corpo espiritual. Quando a gente vê um espírito, a gente não vê a essência, a gente vê o corpo dele, a forma, que todos nós somos. Só que essa forma, ela é composta, é constituída de células que são luzes. Cada célula dessa é uma luzinha. Os espíritos de luz, eles acendem a luz. Eles acendem, mas depois de acender a luz, nós vamos acessar esse interruptor fazendo bem. Nós vamos acender. Cada ferida, cada enfermidade, cada reverso na nossa vida que nós aceitamos com resignação. Divaldo Franco conta de uma senhora que tinha a perna com úlcera varicosa, mas era tão resignada de que após a desencarnação dela, ele viva, fazia tempo, ela não se lembrava mais, mas ele via com o espírito chegar no quarto, na mansão do caminho, com a perna jorrando luz, porque aceitou com resignação. Então nós vamos acender essa luz fazendo bem. Só que para nós, na nossa condição inferior que ainda somos, porque nós somos medianeiros, nós somos todos médios, ninguém é máximo nem mínimo, nós somos médios. Mas assim, na nossa condição, nós precisamos de uma irmã e de um irmão que são fatais na nossa vida, na nossa existência, na nossa vida, nas nossas existências. Esses dois irmãos é um irmão e uma irmã. É um irmão chamado... Não, vamos começar pela irmã. Apesar que esse irmão foi criado há mais tempo. Mas vamos começar pela irmã, que nós temos, assim, uma ligação com ela fantástica. O nome dela é Dor, a irmã Dor. E o irmão é o irmão Tempo. Com a dor, a gente vai conseguindo melhorar o pensamento, a vibração, vai se resignando com a dor. Não vamos reclamar dela, porque ela está justamente nessa hora para fazer nós vermos a vida com outro ângulo. Eu passei por isso, vai fazer 3 meses. Meu pai ficou 40 dias no hospital, tirou a bexiga, com câncer, tirou a bexiga e desencarnou. Mas o tempo que ele ficou no hospital e aquela dor foi para ele, foi bom para ele, porque ele não resignou, ele só dizia que estava colhendo o que plantou. E para nós, a dor nossa de ver ele assim, naquela condição de nós não podermos fazer nada, foi uma experiência que valeu a pena, porque agora a gente vê a dor com outro ângulo. Mas para isso, a gente não vai agora na primeira dor, vai andando, dá uma topada, ai meu Deus, obrigado, porque eu arranquei uma unha, porque eu arranquei o dedo. Nós não vamos nem pensar nisso, porque na hora nós não vamos pensar, nós só vamos ou blasfemar, ou rolar de dor, ou gemer, ou gritar, mas nós não vamos pensar, não é isso. Temos que ir lá para o chão para ver onde é que tem pedra. Mas se tiver uma dor que nem um analgésico, nem um antibiótico, nem uma amputação, nem uma transfusão, nada resolve, vamos nos resignar. Não significa que vamos jogar a toalha. Vamos correr atrás, tem um medicamento novo, vamos,
Mas vamos com serenidade, saber, poxa, a gente vê tantas pessoas reclamando, pô, se nós reclamarmos agora, nós aqui, porque todo mundo aqui está com dor no pé, dor na coluna, no ciático, na vista, na cabeça, onde for, todos nós, eu estou aqui que não paro no pé, só estou para lá e para cá por causa do ciático. Então, assim, mas se nós reclamarmos, estamos alimentados, higienizados, agasalhados, dessedentados, numa casa, num abrigo com ar-condicionado, com luz elétrica, poxa, sentadinhos, vamos reclamar de quê? Nós temos tudo, temos um lar nos aguardando, sabemos que lá tem um pão, seja pão dormido, amanhecido, em coma, mas temos. Não é importante, mas é importante ter. Então, está garantido para nós. Às vezes a gente passa no meio-dia, passou meio-dia, meu Deus, já passou do meio-dia, eu não almocei ainda, mas, poxa, sabemos que está lá nos aguardando. Lá em casa, todo dia é sorteado um bife, mas tem que, aí são 11 horas, a gente pega a senha. Eu faz tempo que eu não como bife, porque eu sempre chego atrasado, já tenho pegado na minha frente. Mas está garantido, não tem bife, mas tem um ovo, tem um pirão d'água, alguma coisa tem. Ninguém precisa estar esmolando. Mas também, se não tivermos, vamos pedir. Pronto. Vamos ser resignados com o que nós temos. Nós temos uma fé que, se fosse no tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse, nós vamos remover montanhas. Não significa mover a pedra branca, querer mover ela, porque nós não vamos conseguir. Montanha de problemas, de necessidades. Vamos dizer, eu tenho a certeza de que nós temos um Deus que vela por nós. Pronto. E isso que está acontecendo comigo, se eu não ocasionei, se veio para mim, Deus sabe que veio, é porque eu preciso. Bom, já começa por aí. Não vou ser comodista, eu tenho que sofrer. Não temos que sofrer. Nós temos luz. Nós vamos acender a luz com toda a dificuldade, apanhando na cara, que eu já apanhei. Se quiser chamar a polícia, deixa, porque se eu apanhei, porque eu preciso. Alguma coisa tem. O cara era tão ruim de mira que o nariz desse tamanho ele não acertou o nariz. Nem me quebrou os olhos. Mas é ruim de pontaria. Eu sentado, ele me deu, não sangrou, não me quebrou os óculos. Deixa ele ir, vai com Deus. Porque vou fazer alguma coisa com ele, eu não aguento um tapa, depois eu vou ter que andar me escondendo, você vê ele por aí. Deixa ele. Já encontrei ele já esteve perto de mim, pensou que eu não o conhecia, mas eu conheci. Mas é uma história passada. Mas é assim, a irmã Dor, quando o Chico Xavier estava reclamando de dor, Emmanuel disse para ele assim, Chico, vou te narrar uma historietazinha que tu vai compreender a dor como uma misericórdia. Um pastor ia conduzindo um rebanho de ovelhas. Uma ovelha desgarrou e entrou na mata. O pastor deixou as ovelhas garantidas, foi lá, pegou aquela ovelha no colo, trouxe de volta. Chegou mais à frente, a mesma ovelha para a mata. Repetiu, foram lá, pegou. Mais à frente, terceira vez, a ovelha saiu, o que ele fez? Emmanuel contando para Chico. Ele pegou o cachorro e atiçou o cachorro nela. O cachorro foi lá e trouxe ela dentada para o meio do rebanho. Ou seja, moral da história, agora concluindo nós. O dono do rebanho é Deus. O pastor é Jesus. O bando de ovelhas é a humanidade, o rebanho. Aquela que se desgarrou somos nós. O cachorro é a dor que faz nós voltarmos para junto. Por que nós ficamos? Pela lógica, porque aqui nós sentimos dor, mas nós estamos amparados. Então aquela ovelha ficou ali. Não saía mais porque talvez se lembrava da dentada. Eu não vou mais andar de moto numa roda porque eu sei que eu vou quebrar a cara. Porque eu sei que aqui dentro eu estou seguro. Pronto. Não valeu a pena? Valeu. Porque não tinha outro jeito para eu me acordar. Quebra a cara, deixa. Claro que a culpa não foi só minha. A culpa foi do velho, né? O velho estava na garupa comigo, o velho barreiro, e me jogou no mar. Mas é assim, era maconha, era cachaça, era tudo em cima de uma moto. Tinha que quebrar a cara. Meu filho, não viesse aqui para fazer essas loucuras. Viesse aqui para ser uma pessoa melhor. Não és ainda aquilo que eu quero que tu sejas. Mas tens que começar. Nós precisamos começar. Vamos ficar reclamando? Então, nós
Agora nós vamos entrar primeiro, no Novo Testamento ainda, Jesus disse assim, ó, isso está em João 14, 15, 17, 23. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que mande outro Consolador que fique convosco até o fim dos tempos. Esse Consolador, a gente sabe que ele chegou dia 18 de abril de 1857, segundo estudiosos, foi no sábado, às 10 da manhã, em Paris, na França, a doutrina espírita. Mas olhe a capacidade, a grandiosidade de professor Hipólite, pseudônimo de Allan Kardec, dele receber Jesus novamente, há 168 anos atrás. Jesus voltou num corpo doutrinário. A pergunta primeira, para abrir essa doutrina maravilhosa, teve que ser uma pergunta diferenciada, porque nós, quando íamos, antes de conhecer, falarmos de Deus, questionar sobre Deus, perguntávamos para alguém, quem é Deus? Poxa, quem é? A impressão que está falando de um ser antropomórfico, e Deus não tem corpo. Então, esses espíritos responderam, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É uma inteligência, não é energia, porque energia é matéria, é a criação dele, é uma inteligência. Está em todos os lugares. Na questão 625, para nós vermos como é que funciona, temos uma ideia pálida. Questão 625, Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade. É a resposta mais curta que tem, Jesus. Jesus, nosso guia e nosso modelo. Foi criado igual a nós. Simples, ignorantes, ou seja, simples lá no indivisível, lá no átomozinho. Ignorante, ignorando tudo. Só que Jesus, o nosso sistema aí, com planetas e Sol, tem a base de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era mestre, coordenador. Então Jesus é muito mais velho do que nós. Só que ele não ficou patinando nessas coisinhas, questiúnculozinhas, como nós ficamos. Não, ele viu o objetivo, o alvo, o norte a seguir, era atingir a perfeição, chegar a conhecer Deus, a ver Deus, a compreender Deus, e ele simplesmente foi. Hoje é um espírito crístico. Nós seremos também, ele disse. Vou poder fazer tudo que eu fiz, muito mais. Só que na lentidão que está a humanidade, e nós não devemos nos preocupar com isso, vamos cuidar de nós, mas assim a gente vê que o pessoal tinha receio de estourar a Terceira Guerra Mundial. Poxa, já estourou a Terceira, Quarta, Quinta, porque é guerra todo dia. Então a humanidade, não são todos, tem uma grande maioria, parcela, que não concorda com essas guerras, e são espíritos já um pouco mais esclarecidos. Mas muitos ainda vão demorar, vão ter que desencarnar e ir exilados para outros planetas iguais àqueles que vieram aqui aproximadamente 5 a 6 milênios atrás, exilados do planeta chamado Capela, num sistema chamado Cocheiro. Eles vieram exilados porque era muito rebelde lá, um planeta evoluidíssimo. Eles vieram aqui, fizeram nós evoluirmos, deixaram um simbolismo grandioso e voltaram para o planeta de origem. Esse símbolo que eles deixaram no planeta, todos aqui, ou quase todos, devem saber qual é o símbolo que até hoje não foi decifrado nem a metade. As pirâmides do Egito. Eles vieram, formaram as pirâmides e foram embora. Hoje aí a nossa tecnologia, a ciência não sabe como foram levados aqueles blocos de pedra para o deserto, né? Ninguém. Eu tenho a minha teoria particular, que se você me permite, até eu vou narrar para vocês. Eu já narrei aqui, eu acho. Mas, se quiserem, vocês querem que eu narre a minha visão de como aqueles blocos foram levados para o deserto? Querem? Então tá. Vocês sabem, já ouviram falar que Jesus caminhou sobre as águas, certo? O que foi aquilo ali? Foi uma magia? Foi porque era um espírito evoluído? Claro, um espírito evoluído. Mas como? A técnica. Ele simplesmente quebrou a gravidade sobre o seu corpo e caminhou.
Hoje nós vemos aí os astronautas numa cápsula de gravidade zero, tudo flutua. Se der um espirro aqui, as gotinhas, as salivas, sobem. Se botar água no copo, sobe. Se não segurar o copo, ele sobe, não é? Gravidade nenhuma, zero. Então, os escravos que levaram esses blocos, como eles eram, na época, eram considerados, se nós formos fazer um parâmetro, considerado como os nossos cientistas mais evoluídos de hoje, aqueles escravos já eram. Então, eles tinham a técnica de quebrar a gravidade sobre aquele bloco. Tem uma, não é tese espírita, é teoria minha. Por favor, nem espalhe por isso aí, senão eles vão dizer que eu estou ficando doido. Mas é assim, eu penso que aqueles escravos com a técnica que eles tinham, 4, 10 homens daquilo pegavam um bloco daquele de quebrava a gravidade com a alavanquinha e levavam eles. É a teoria que mais chega perto, para mim, é a que mais me resolve o problema. Não quebra mais a cabeça, é uma questão a menos para eu me preocupar, já que tem tantas. Então, mas isso é a teoria minha, tá? Então, assim, nós vamos ter que evoluir. Esses que vão sair daqui, se nós continuarmos aqui, nós vamos ficar num planeta de regeneração, onde o mal ainda vai existir, mas não vai imperar. Hoje o mal impera, mas regeneração ele vai existir. Mas quando ele existe, a gente vai lá e abafa ele. Nós, a minha família, nós moramos tudo num terreno. A gente briga junto, a gente faz as pazes junto, porque um briga aqui, o outro vai lá e para, calma, chega. Então, assim, quando estivermos na regeneração, vai ser isso. Houve uma guerra? Não queremos guerra. Então, ainda vai haver esse pensamento, mas não vai imperar. E os que ficarem atrasados vão para planetas primitivos, onde só tem caverna, onde não sabe falar, não tem luz elétrica, não tem tecnologia nenhuma, e eles vão ter que fazer os habitantes evoluírem, certo? E agora nós vamos para a colinha. Jesus falou para nós, isso está em Lucas 9:23. É algo assim, de tudo que ele falou, essas palavras dele, como é que eu vou dizer, essa bênção que ele falou ali, nos conforta. Porque ele disse assim, primeiro ele falou assim, no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, certo? Ele falou isso. Aí a gente vai pensar assim, mas Jesus, um espírito de escola, não vai vencer o mundo, uma cruz para ele. Mas ele não falou quando estava crucificado, foi antes. Eu venci o mundo. Que mundo que ele venceu? O mundo interior. Mas nessa existência que ele veio como Cristo? Não. Ele falou, a partir do momento que ele foi criado, ele venceu o mundo e se tornou crístico. Mas o fato, assim, algo que ele falou infinitamente para nós, abençoado, ele disse assim, se quiseres seguir meus passos, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se primeiro, tome a sua cruz e siga-me. Algo fantástico, porque se ele dissesse assim, queres me seguir? Largue a tua cruz, te aperfeiçoa e vem até mim. Ele falou para João, eu sou o caminho da verdade e da vida. Só vai chegar ao Pai aquele que estiver comigo. Então, assim, se ele é o caminho, ele disse, negue-se, tome a sua cruz e siga. Aqui, não vou falar de você, vou falar só de mim, porque cada um sabe de si. Estamos com o nosso passado recheado de coisas negativas. Mas estou com a minha cruz nos ombros, neguei os vícios, neguei várias coisas e estou seguindo a Cristo. Aí cada um sabe de si. Porque nós entramos na doutrina espírita não para ganhar, só para perder. Hoje nós perdemos já várias coisas. Se não 100%, mas em 10% nós já perdemos. Eu perdi 10% de timidez, eu perdi 10% de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de inveja, 10% só. Agora, o que eu perdi 100% foi o medo da morte. Só que eu ainda estou no 100% do medo de morrer, de como vou morrer. Porque eu tenho medo de altura, se eu subo, eu tenho medo de cair. Mas depois de eu estar estrebuchado no chão, aí eu não tenho mais medo. Mas o problema
Eu penso assim, meu Deus, até chegar, eu vou morrer antes de morrer. Porque o medo de altura que eu tenho, então assim, perdi. Isso ainda tem que perder. Mas para nós darmos valor para a vida, porque nós não vamos atravessar uma rua sem olhar para os lados, porque aí nós não estamos sendo pessoas desprendidas, estamos sendo pessoas previdentes. E assim, não vamos deixar a casa sem pintar, o carro sem lavar, a barba sem fazer, ou as mulheres sem raspar as axilas. Eu sou desapegado. Não, aí eu estou sendo relaxado. Porque tudo que temos é para usar a nosso favor. A pessoa chegar aqui 25 dias sem tomar um banho, porque eu estou só há 20 dias sem tomar um banho. Você não iria aguentar o odor fétido se eu estivesse aqui barbudo, cabelo desganhado, já sofri assim, limpinho, imagina sujo. Falando só besteira, mais do que eu estou falando aqui, abobrinhas, né? Besteira não, abobrinhas, vocês não iriam, talvez viessem, depois nunca, quando soubesse que era eu, não viriam mais. Então a gente, nós não sabemos falar, não temos cultura, não temos conhecimento, somos ignorantes, mas somos tão devedores que temos que fazer alguma coisa por nós. E todos vocês podem fazer alguma coisa pelos outros quando chegarem em casa, quando tiverem saído daqui, principalmente na família. Nós não vamos pensar que nós sabemos tudo. Não vamos querer dizer, agora eu sei tudo, não me interessa. Porque quando um casal, uma professora e um advogado foram atravessar o rio Amazonas, num barquinho, contrataram um barqueiro e foram. Mas os dois arrogantes. Se tiver professor aqui e advogado, não estou falando desse casal, tá? E eles, o senhorzinho lá remando, e a professora perguntou assim para ele, o advogado, o senhor conhece as leis? O senhor sabe das leis? Não sei. Eu não tive tempo, não tive dinheiro para aprender. Então o senhor perdeu a metade da vida. Aí a professora, nem sou advogada, a professora, para não se deixar por baixo, perguntou para ele, o senhor sabe o alfabeto? Não sei, senhora, eu não tive tempo de estudar, não tive dinheiro, vivia da roça. Então o senhor perdeu metade da vida. E o senhorzinho continua ali triste. Aí se levanta a pororoca, aquela onda que o mar empurra o rio. Aí o senhorzinho assim para eles, vocês sabem nadar? Então vocês perderam a vida toda. A arrogância. A nossa arrogância. Nós não sabemos, estamos falando aqui, a criança chega ali, nos dá uma lição, até uma formiguinha se passar aqui, às vezes nos dá uma lição, coisa que nós não tínhamos prestado atenção ainda. Então não vamos nos achar melhores do que ninguém, porque Jesus, que é o Cristo de Deus, olha só, evoluir ao ponto de ser Cristo, ser o representante do universo, do Pai, do Criador universal, é pouco. O universo que os telescópios agora aí descobriram trilhões de sistemas, descobriram uma janelinha do universo que é infinito. E um ser representante desse Criador de tudo isso, e se fazer o mais simples dos simples, sair da onde ele se encontrava, na condição que se encontrava, porque assim Jesus recebeu essa incumbência do Deus, do dono da universidade, para vir ao jardim de infância ensinar tudo o que ele sabia para crianças espirituais. Primeira coisa que ele fez, trocou a roupa, porque sabia que nós íamos manchar a roupa dele, rasgar a roupa dele como rasgamos. Ele trocou de roupa, pegou uma roupa igual à nossa e veio, deixou nós fazermos o que quisesse com ele. Não porque era uma pessoa comodista, não. É um espírito que veio dar lição, deixou nós fazer, pediu perdão porque ele sabia que iria ser crucificado, porque à época ou era crucificado ou era degolado. E na degola iam os espíritos que não eram, ou as pessoas que não eram consideradas baderneiras. Então eram degoladas porque morriam na hora. E aqueles que eram considerados malfeitores eram crucificados porque a morte era lenta para sofrer. Então Jesus sabia, um dos dois ele ia passar. Foi para a cruz. Deu a lição. Hoje, nós
nos arrependemos, a gente vê um filme da crucificação de Cristo, meu Deus, que pessoas malfeitoras. Mas quantas vezes nós aplaudíamos, quantas vezes nós dizíamos, crucificam, crucificam. Hoje nós não vamos jogar pedras, nem na cruz, nem naqueles que crucificaram, porque pode ser que nós estivéssemos lá perto. Então, nós temos que fazer o quê? O que Jesus espera de nós? De toda a contribuição que Ele envia a nós, Ele espera uma retribuição. Qual é a retribuição que Jesus quer de nós? Agora, vou fazer essa questão e você me ajuda enquanto eu tomo água. Qual é a retribuição que Jesus espera de nós? São grandes, mas são ruins. Pode falar alto. Evolução moral. É o que Jesus quer de nós. Ele não quer que nós demos aí caminhões de cesta básica, isso que é uma bênção, mas não é isso que faz nós melhorarmos. Ele não quer que nós saiamos distribuindo dinheiro, distribuindo casas, não é isso que Ele espera de nós, é uma bênção, mas nós podemos distribuir cesta básica, dinheiro e casa, melhorando a nós próprios, que aí nós vamos fazer realmente, nós vamos pegar, eu vou fazer casa para as pessoas necessitadas, eu vou comprar um material de segunda para me sobrar mais dinheirinho, não estou compreendendo. Vou fazer como se fosse para mim, a melhor matéria, dar algo seguro para eles. Estamos compreendendo, é o que Jesus espera de nós. Ele não quer que nós fiquemos assim, preocupados com o dia da manhã, como ele falou. O dia da manhã já traz toda a sua aflição. Nós temos que pensar no hoje. Agora, aqui, nesse exato momento que estamos aqui preocupados com essa bichinha que está voando aí, nós também estamos sendo doutrinados. Mas nós precisamos saber que nós aqui, perto de nós, que vieram de casa conosco, que vieram da rua conosco, tem muitos espíritos precisando. Eu falo isso, eu falei do bichinho, não foi porque você veio para cá não, tá? Não é tão normal. É porque está todo mundo olhando, inclusive eu. Eu ia um dia uma noite para a reunião mediúnica e tinha um bar ali perto de casa, que agora não tem, toda noite eles estavam jogando dominó. E eu acho um atrativo legal um dominózinho. E eu parava, ia para o centro, parava e ficava esperando eles terminar uma quedinha lá não de 100 pontos, uma quedinha, uma rodada só e saía. Aquela noite, assisti e fui para o centro. Chegou lá, a hora dos trabalhos, a médium recebeu um espírito totalmente sem noção de onde é que estava, e aí o doutrinador perguntou, tu viesse com quem? Olha, eu estava lá num bar, esse mal acabado passou lá de bengala, e eu vim com ele. Não é uma bênção nós servirmos de SAMU? Levei, não senti dificuldade, porque a vibração deveria estar a mesma, nós dois, foi atendido. Então, assim, estamos aqui, nós trazemos alguém que está lá fora, que está poxa, alguém perdido ali, espiritualmente falando, um espírito perdido. Para ele, a porta tem que abrir a porta para ele entrar. Aí nós viemos passando, poxa, ouvi nós conversar que vamos para o centro espírita. Vou ir com ele, chega aqui, ele entra junto conosco, pronto, é o que ele queria. Então nós somos úteis em todos os lugares, como disse Jesus, floresça onde Deus te plantou. E a gente sabe que uma planta, a gente põe no lugar ali e ela fica. Nós vamos botar ela onde nós quisermos. Mas nós, como temos a capacidade já de andar, nós vamos ser plantados em todos os lugares. Vamos chegar em lugares com dificuldades, lugares com facilidade, não vamos reclamar. Meu Deus, por que comigo? Porque, poxa, eu rezo tanto, eu sou uma pessoa que estou tentando melhorar, por que acontece isso? Ora, se tiver professoras aqui, o professor sabe o que nós vamos dizer. Quando é dada uma matéria para os alunos, para as alunas, como é que a professora vai saber se estão gravando a matéria? Fazendo um testezinho, né? Aí eu estou aqui, eu pego o evangelho, eu leio de começo ao fim, eu sei todo o evangelho, alguém bate na minha porta, poxa, meu Deus,
Caramba, estás estudando, isso aqui é um testezinho, vai, dá a resposta. Às vezes a gente não sabe quanto é que é 1 mais 1. É aquele teste, vamos dar a resposta. Para encerrar, já narrei aqui outras vezes, estava um dia em casa, de manhã, um sábado, 8 da manhã, e alguém me chamou lá na frente, chamou Dona Maria, que não existe, não tinha Maria lá em casa ainda. Ainda não tem Maria lá. E queria 50 centavos. Eu disse, não tem 50 centavos. Porque eu sabia que aquela hora da manhã a pessoa era para outras coisas. Ela disse que era para o café. Eu disse que não tem. Aí ela fez bem assim. Aí eu disse, vai me agradecer isso aí. Vai para o inferno, miserável. E, meu Deus, inferno não existe. Miserável até às vezes eu não sou. Eu digo, eu te dou um café. Aí ela parou de, meu Deus, como é que eu vou encarar essa criatura? Aí eu levei o café. Aí foi quase tremendo, né? Aí eu perguntei, quer um pão? Não, só o café tá bom. Aí eu olhava para cima assim, agradecendo a Deus por não me dar força, me dar paciência. Aí ela assim, que dia linda, ela disse, graças a Deus. E ela saiu. Ou seja, se eu digo para ela, não, para o inferno vai tu, miserável és tu. Eu não estaria sabendo quanto é que é 1 mais 1. Era só botar 2 ou 3, porque nós espíritas devemos multiplicar mais ainda. Mas assim, se eu retribuísse, poxa, ela já estava lá no fundo. Se eu chego lá e empurro ela, teria rodado. Não saí de casa, não gastei dinheiro com passagem, não precisei trocar de roupa. Ela veio no meu portão, no nosso portão, trazer para mim aquela questãozinha. Pronto. Miserável, desgraçado. Ah, que Deus te abençoe. Era só botar aqui, Deus te abençoe. Mas se eu retribuísse de igual forma, estaria mesmo tete a tete com ela. Não estaria aprendendo nada. Quando chega alguém, principalmente os testemunhas de Jeová e domingo no nosso portão, eu não vou atender porque se nós não formos atender, olha bem, e eu conheço espíritas que não atendem. Se nós não formos lá atender, nós não estamos compreendendo o cristianismo. Porque antes de nós sermos espíritos, nós somos cristãos. E para nós sermos cristãos, nós não vamos nos esconder de viciado, de ladrão, de homossexual, de prostituta, de mendigo, de andarim. Somos todos irmãos, vamos atender. Mas eu já falei uma vez nos olhos de uma pessoa, eu não vou te dar o que tu queres, porque eu não tenho obrigação, mas vou te dar o que tu precisa, que Deus te abençoe. Poxa, para ele assim foi ele arregalou os olhos, muito obrigado. Então assim, nós não temos dever de dar o que a pessoa pede, mas vamos atendê-lo, e não vamos negar, não vamos negar olhando nos olhos, não vamos virar. Porque senão ninguém está compreendendo Jesus. Jesus não se esquivava de ninguém, fosse quem fosse. Então vamos atender. Não, mas se eu der um pão hoje, não vai sair mais da minha porta. E daí? Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Hoje eu não tenho. Mas vamos atender. E se fosse nós que estivéssemos no lugar dele, dessa pessoa? Nós gostaríamos? Eu já em São Paulo já tive que pedir água, pedir pão, porque estava numa pendura e estava necessitado, e daí? A pessoa me atendeu, nem questionou nada. Então, se ela virasse a cara para mim, eu iria ficar contente? Se a pessoa, a gente chegar, sem pedir, vou lá na casa, tem o carteiro botou uma carta com o número errado na minha caixinha, vou lá entregar. Chega lá, a gente bater, hoje é interfone, né, a pessoa, o que foi? Quero falar com fulano, não tem ninguém. Pô, mas atendeu, como é que não tem ninguém? Não vamos ficar chateados, a pessoa não quis nem receber, nem olhou para nós, nem veio saber. Então, vamos atender a pessoa. Já está passando por uma dificuldade. É um alcoólatra, mas e daí? Agora eu vou encerrar mesmo, tá? Chico Xavier, sempre chegava um senhor alcoolizado, mas alcoolizado, e Chico ia lá, abraçava ele, beijava, conversava. E os espíritos tudo já condenando a pessoa. Né? Aí um perguntou, um dia, por que você bebe assim, é sempre bêbado aqui? Aí ele disse, Chico sabe por que eu bebo. Porque eu ia com a minha filhinha pela mão, e um carro desgovernado veio, e eu só fiquei com o bracinho dela na mão. Eu bebo para esquecer. Ninguém sabe o que essa pessoa está passando. Então, a reflexão, vamos fazer a nossa luz se acender. Eu agradeço a atenção e não queria fazer você rir assim desse jeito, não era, a minha intenção não foi essa, mas se riram,
Agradeço a Jesus pela oportunidade de que possamos voltar para casa acendendo as nossas luzes. Muito obrigado, um bom final de semana para todos. Falasse de tanta dor que eu vou assuntar também, não. Ah, por favor. Aqui no chão. Obrigado. Quando nós temos a percepção de si próprio, nós olhamos para dentro de nós e percebemos que o nosso irmão, naquele que está à nossa frente, também tem dor, a nossa automaticamente desaparece. Isso é o que nós devemos fazer com caridade, com bênção a nós mesmos. Temos que agradecer, meu irmão. Muitos aqui estavam com dor, deixaram de sentir dor por causa das suas Eu sou um deles. Então nós só temos que agradecer a espiritualidade. Agradecer a Jesus, esse mestre, esse amigo, esse irmão que nos ensinou o que há de melhor dentro de nós. Sentir a dor do outro. Fechamos os olhos. Mentalizemos a imagem de Jesus, nosso irmão. Criamos dentro de nós a imagem daquele que sentiu dor por nós. E dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a vossa assim na terra como perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações, que são tantas. Que assim seja. Que assim seja. Permaneçam sentados e serão chamados para o passe. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, boa noite. Quero dar um recadinho rapidinho. Nós fazemos parte do grupo de jovens aqui na nossa casa. Eu sou o Guilherme, eu sou o Gustavo. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de jovens aqui que acontece toda sexta-feira no horário da palestra. Começa às 8 horas. A gente só, às vezes, ao invés de terminar no horário da palestra, a gente sempre vai até às 9 horas. E nós estamos fazendo uma campanha esse ano, que já foi feita ano passado, que é essa campanha aqui de arrecadação de material escolar. Tá? Como agora é época de Natal, época que o pessoal às vezes sempre está durante a pandemia buscando uma forma de ajudar e não sabe como, e geralmente nessa época aparecem várias oportunidades. Então a gente optou por pelos materiais escolares, porque a gente sabe que tem bastante gente que já faz campanha de brinquedo e de alimento, e material escolar é uma coisa que as crianças também precisam muito. Não só as crianças, como os adolescentes, os jovens que estão frequentando a aula, né? Seja o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino infantil. E a gente arrecada esses materiais para algumas instituições aqui da Palhoça que atendem crianças em estado de vulnerabilidade social. Né? São crianças que às vezes tinham os pais dependentes químicos e a assistência social recolhe essas crianças e leva para um abrigo. Algumas crianças que foram, como é que se fala? Me fugiu o nome? Abandonadas, né? E são várias as situações. Ano passado a gente já fez essa campanha, foi maravilhoso, foi muito lindo. E esse ano a gente resolveu fazer a campanha, justamente quando a gente estava começando a ideia de fazer a campanha, a assistente social mandou mensagem para nós perguntando se a gente ia fazer de novo a campanha, porque ano passado fez uma diferença enorme para as crianças. Né? Então a gente vem aqui pedir para que eles puderem colaborar, né? A gente colocou aqui os itens que são mais usados e a gente pede assim, né, que é muito legal. A prefeitura dá um apoio, né, dá o básico, só que tipo, né, qual menininho ali que de repente não tem uma canetinha para fazer uma nuvencinha lá no lado do título do texto, né?
que não quer um marca-texto, que não quer de repente um caderninho da Rosinha, um menino que não quer de repente um caderno de um super-herói ou de um time de futebol. Então, aqueles que puderem doar, doem o que podem doar, né? Mas aqueles que de repente conseguirem trazer um mimozinho a mais, vai ser bem legal também. Eles vão agradecer bastante. Tá bom? Obrigado pela atenção aí de todos.